Muito obrigado ao Sr. Blanco Moraes, não só pelas gentis palavras, tão gentis quanto imerecidas, pela iniciativa de manter esta ponte a funcionar, sobretudo nos dois sentidos. Às vezes as relações Portugal-Brasil são muito vistas a partir do umbigo de cada um dos Estados. Também é normal, é humano. O Sr. Blanco Moraes tem conseguido fazer com que as coisas funcionem bionivocamente, e nós temos muito prazer em acolher sempre os colegas brasileiros, como temos também muito prazer em frequentar seminários científicos no Brasil. A terceira palavra de gratidão vai para o simpaticíssimo convite para trocar algumas impressões convosco e falar um bocadinho da minha experiência nestas matérias, tentando que isto tenha três momentos, se me permitem, esta tentativa decisionista de programar a nossa conversa, que é falar muito rapidamente dos dois pontos que estão propostos para a conferência, na parte final, a audição de cidadãos e estímulos à participação no processo democrático e a questão da discussão pública, e depois concentrarmos nas técnicas de negociação e procedimento legislativo e guardarmos um momento de troca de impressões, porque tenho a sensação que a matéria de técnicas de negociação de procedimento legislativo, para não variar, o Brasil tem muito para ensinar ao mundo, à Europa, mas também a Portugal, por uma razão objetiva muito simples. O que é que nós agora, meu Deus, para falar mais alto. Por uma razão muito simples, todos vocês conhecem, nós somos também obrigados a conhecer. A atomização do sistema partidário no Brasil é muito superior àquela que acontece em Portugal, sendo que a portuguesa triplicou nos últimos 10 anos, como aliás aconteceu em vários outros Estados europeus. Portanto, nessa matéria, nós somos recebedores de lições de como se faz, quando muito podemos tentar enquadrar estas questões dentro dos estándares internacionais de negociação. Deixem-me, sei que são todos juristas e, portanto, deixem-me dar-vos alguma alegria, porque o jurista tem aquela... Temos o mesmo problema, nós aqui temos um assunto geograficamente facilmente resolvido, que é, a seguir à Faculdade de Letras, a faculdade mais próxima é a mesma Faculdade de Medicina, com um hospital universitário. Portanto, temos, provavelmente, por contágio dos nossos colegas de medicina, aquele amor pela patologia, e não pelas situações que decorrem com relativa normalidade. Portanto, procuramos sempre a patologia. Para vocês não ficarem preocupados e frustrados, vamos começar pela patologia. Assim toda a gente fica contente pós-almoço, e depois passamos a zonas um bocadinho mais abertas espiritualmente e mais positivas. Onde é que está a patologia? O que é que nos interessa enquanto juristas e, sobretudo, enquanto constitucionalistas, enquanto cultores do direito público? É encontrar o vício que vá alegremente destruir o ato que esteja em cima da mesa. Eu lembro-me simpaticamente de ter aprendido na faculdade com os meus mestres e ter ensinado nos primeiros anos como monitor, até depois ter tido, enfim, um choque de realidade, passar pelo lado A da trincheira e começar a praticar atos inconstitucionais, não é? Uma coisa é estudar atos inconstitucionais, outra coisa é ter o prazer sublime e quase criminoso de praticar atos inconstitucionais. Eu lembro que os meus docentes diziam, eu depois dizia aos meus alunos, as inconstitucionalidades orgânicas, as inconstitucionalidades formais, são sim uma coisa quase selvagem, não é? Não faz sentido que haja pessoas tão incultas, tão ignorantes, que pratiquem atos inconstitucionais a título orgânico ou a título formal. São ignorantes, são pessoas distraídas, perturbadas e outros adjetivos que não podemos usar aqui mesmo depois do almoço. Isto é até chegarmos à realidade, não é? Quando chegamos à realidade descobrimos que as coisas acontecem. E o tema das audições é muito importante em Portugal, como também é no Brasil e em todos os sistemas. Porquê? Porque normalmente as constituições deram-se ao trabalho de explicar que certas entidades têm que ser ouvidas. Vocês perguntam, mas qual é o governo, no momento de loucura, que se esquece de ouvir? Não se esquece de ouvir, às vezes não dá jeito, ou não houve tempo. E muita da história das inconstitucionalidades formais em Portugal, muitas das vezes é porque não houve audição do quê? Não houve audição das duas entidades
que fazem de Portugal um Estado composto. Nós não temos uma estrutura federal, mas temos uma estrutura com duas regiões autónomas, com muitos poderes políticos, muitos poderes legislativos, e a Constituição explica assinaladamente que têm que ser ouvidas nas matérias que são do seu interesse, na vida delas são todas. Acho que, prudentemente, qualquer governo com juízo ou qualquer presidente do Parlamento manda sempre o projeto de diploma para as regiões autónomas para evitar chatices. Mas às vezes não há tempo, outras vezes não há vontade e às vezes há mesmo falta de jeito e ignorância. Isso é tiro e queda, inconstitucionalidade formal. Quando muito pode-se discutir, como se discutiu muito em Portugal várias vezes, em que momento, depois entramos... A delícia da patologia não é só procurar a doença, é também escolher o momento evolutivo da doença. Qual é o momento da consulta? É quando existe o projeto de lei, a proposta de lei, o projeto de decreto-lei, é quando acabou o prazo para serem introduzidas alterações, no caso do Parlamento, é na primeira votação ou é só na votação final global? Como bem, isto dá origem a muita conversa. Os sucessivos governos aqui em Portugal é fabuloso, porque podemos ir à esquerda, centro-esquerda, centro-direita, todos têm pensado a mesma coisa, querem depender o menos possível das audições. Portanto, foi consagrado no regimento do Conselho de Ministros em qualquer coisa como ouvir ou enviar o diploma do projeto de decreto-lei para as regiões autónomas, esperar pelo decurso do prazo que está fixado para se pronunciarem, mas, entretanto, o Governo pode achar por bem, até por razões políticas, e para comunicar às quintas-feiras à tarde, como hoje, podem ter um momento político ou constitucional, daqui a bocado no briefing do Conselho de Ministros, que é sempre um momento delicioso, sabe, alguma agitação, nós, muito cimentos, como o Brasil estava em erupção política, decidimos assistir à decomposição ao vivo de um governo de maioria absoluta, então, de um só partido. Já tivemos uma vez um governo de maioria absoluta de coligação que se conseguiu autodestruir. Neste momento estamos já no capítulo da patologia, faltava-nos esta doença, como é que morre um governo de maioria absoluta de um só partido? É mais difícil. Quando há dois podem zangar-se, não é? Mas de um só partido estamos quase a conseguir e, portanto, às quintas-feiras à tarde já há um conjunto não só de estudiosos de direito público e constitucional que se sentam em frente à televisão para ver o briefing do Conselho de Ministros, ver qual é o ministro que vai cair ou qual é o secretário de Estado que vai ter um pequeno problema conducente ao estabelecimento policial mais próximo à quinta-feira à tarde. Hoje é um desses dias, portanto eu posso estar a falar e vocês tecnologicamente podem estar a saber mais do que eu, é uma das razões pelas quais as pessoas velhotas não gostam da tecnologia, não é? No tempo do Gutenberg isto demorava um bocadinho de tempo a fazer, era preciso imprimir, encontrar o papel, os tipos, o saber. Não se esqueçam é que a invenção do Sr. Gutenberg já em si foi absolutamente revolucionária, tornou o conhecimento muito mais acessível. Mas ainda era conhecimento. Eu, em relação aos engareiros eletrónicos, tenho algumas dúvidas sobre se ainda representam o conhecimento. Voltando à nossa fita de tempo, o que os governos têm feito em Portugal é sistematicamente dizer, ok, promovemos a consulta, a Constituição manda promover a consulta das regiões autónomas, dos Açores e da Madeira, mas, entretanto, nós aprovamos o decreto-lei na generalidade, copiando a lógica do Parlamento, e ficamos à espera do decurso do prazo ou da pronúncia, se for mais cedo, para depois fazermos a votação à aprovação final. Claro que a primeira vez que um governo fez isto, as regiões autónomas arrepiaram-se, foram a correr para o Tribunal Constitucional, perguntando ao Tribunal Constitucional que pouca vergonha era aquela e suscitando precisamente o problema da inconstitucionalidade formal desta prática que consta do regimento do Conselho de Ministros. Vocês têm este seminário sobre a lei. A primeira linha de defesa do governo da época em que todos seguiram foi: o Tribunal Constitucional não se pode pronunciar, porque isto é uma regra interna corporis, ou seja, não é uma norma jurídica, não tem eficácia externa e, portanto, não há objeto de fiscalização. Portanto, boa noite. Ou seja, os nossos colegas sábios tentam sempre matar, os formalistas tentam sempre matar as coisas pela via processual e formal, que é uma via boa. Quando as normas ou os contenciosos morrem por aí, normalmente, como se diz no Brasil, morrem de uma morte matada, quer dizer, já não conseguem ressuscitar, nem religiosamente. Eu costumo gostar mais de personalidades materiais, sou mais dado à espiritualidade, mas, portanto, esta primeira parte não fez vencimento, porque o Tribunal Constitucional disse, ainda com 2 votos de suicídio, qualquer coisa como isto,
A melhor prova de que esta norma do regimento do Conselho de Ministros é uma norma externa, com eficácia externa, é que as regiões autónomas estão a queixar dos servidores. Temos pena, mas não. Ficamos com a inconstitucionalidade material, ou melhor, com a dimensão material desta Constituição, que é saber: é violado ou não é violado o direito constitucional de audição das regiões autónomas se o Governo, ainda antes de decorrido o prazo, houve ou não houve, espera ou não espera pela decisão das regiões e pela sua pronúncia. O que se diz é, o que o Tribunal Constitucional acabou de dizer, por uma larguíssima maioria, é qualquer coisa como isto. O facto do Governo aprovar na generalidade, mas só depois do prazo de consulta e só depois da pronúncia, caso ela exista, é que faz a aprovação final e envia para o Presidente da República a promulgação, na prática permite sempre a pronúncia e o decurso do prazo da pronúncia. Portanto, temos pena, não é por aí que há uma inconstitucionalidade formal, não há por aí que há uma violação do dever de consulta, do direito de serem ouvidas as regiões autónomas. Isto passa-se também para as autarquias locais, embora no caso das autarquias locais, vocês conhecem cá, como temos municípios das freguesias, são muitos. Esse tema só se põe para a criação, ou para a desagregação, ou para a alteração dos limites territoriais dessas autarquias. Portanto, é uma questão muito menos importante. Em relação às regiões autónomas, é uma coisa que às vezes dá muito jeito politicamente. O atual Presidente da República, que tem uma opinião que ele não partilha, mas que nós suspeitamos qual é que é, porque vai para a terceira vez que manda a lei de eutanásia para o Tribunal Constitucional, agora teve a ajuda da Assembleia da República, que se esqueceu de ouvir as regiões autónomas. Houve um colega que provavelmente devia estar ainda a celebrar o Natal ou o Ano Novo, uma coisa qualquer, e aprovada a lei de eutanásia. Uma coisa pouco importante, com pouco simbolismo, que, enfim, sem peso nenhum, se esqueceu de ouvir as regiões autónomas. As regiões autónomas também ficaram em estado de algírias e o Presidente da República está a aproveitar isso para dizer: bom, há aqui um problema, portanto vamos lá recomeçar, vamos lá pôr outra vez isto no princípio do jogo e vamos lá brincar outra vez, porque só discutimos isto 5 vezes nos últimos 10 anos, portanto vamos lá tentar mais uma, a ver se a coisa pega. Normalmente, a par destas audições, chamadas audições diretas de, se vocês quiserem, entidades públicas que têm uma prerrogativa especial de pronúncia, temos aquela lógica de ouvir democraticamente o povo, somos todos nós. Sendo que o povo aqui depois, como uma vez, se organiza de formas muito estranhas. Isso já não é tanto a audição, é o direito de consulta pública, que aqui pelas bandas europeias, se vocês têm algum fascínio por essas matérias, está muito codificado numa convenção cuja discussão foi finalizada na Dinamarca, em Aarhus, ou Aarhus, a pronúncia dinamarquesa, na qual vocês imaginam, eu sou grande especialista, ARHUS, que na prática consagra 3 tipos de direitos: participação no processo de decisão, informação sobre o processo de decisão administrativa e acesso à justiça em matéria administrativa. Esta convenção depois foi copiada para muitos Estados da OCDE, foi copiada para várias diretivas da União Europeia, porque a União Europeia é muito cábula, não basta já produzir legislação às milhares de páginas todos os dias, e ainda por cima depois dá-se ao trabalho de dobrar, de produzir para direito da União Europeia aquilo que são convenções internacionais. Eu, parte do professor se esqueceu de dizer, vou ser alguma coisa que considero um internacionalista, não sou cultura do direito nacional público, imagina, tenho que fazer outras coisas na vida para ganhar a vida, não é um país pequeno, não temos propriamente conflitos com muita gente, não temos meios para isso, não é? Tivéssemos dinheiro, talvez conseguíssemos arranjar uns conflitos internacionais. E, portanto, conta-me muito, se obterem com uma nota importante sobre estas coisas, porque é que a União Europeia, num estado de loucura, vai copiar convenções internacionais para direito da União Europeia? E nem sempre é copiar. Quando copia, já é só estúpido. Muitas vezes copia e altera. E aí entramos no disparate completo. Porquê é que se faz isto? Nós temos umas pessoas muito inseguras, com vários complexos de natureza freudiana, no Luxemburgo, esse grande Estado europeu, onde está o Tribunal de Justiça da União Europeia. E o Tribunal de Justiça da União Europeia, que não é totalmente, como é que se diz, não é totalmente desprovido de medo em relação ao direito internacional público, diz: eu sou o Tribunal da União, tenho que ter a última palavra sobre a interpretação de todo o direito da União. Portanto, todo o direito
que seja aplicado na União tem que ser transformado em atos jurídicos da União Europeia, mesmo as convenções internacionais, para que seja eu a ter a última palavra na interpretação e aplicação destas normas. Como vocês imaginam, isto é uma espécie de sentença de morte do direito internacional público. Nós pensávamos que era um adquirido da civilização, não na Europa, como estão a ver, não na Europa, e tendo que depois o direito da União Europeia a ser alguma coisa, é uma espécie de modalidade de direito internacional público. Mas eles também acham que não, acham que aquilo é uma coisa muito especial, que com as florestas do Luxemburgo lhes dá origem a fenómenos estranhos. Estes direitos de audição, como vos digo, também existem muito na União Europeia. Não há iniciativa da Comissão Europeia que, numa lógica de avaliação de impacto legislativo ex ante, não tenha procedimentos de consulta, que qualquer um de nós pode mandar, aliás, vocês também, eles não vão ver se as pessoas são ou não são nacionais da União Europeia, mandam para lá um e-mail com a vossa opinião e a vantagem é que aquilo fica registado e é de acesso público a toda e qualquer pessoa que vá aos sites da Comissão Europeia e que veja qual foi a pronúncia que vocês fizeram, que eu fiz, qualquer outra entidade fez. Em Portugal, este sistema de audição pública também existe, evidentemente, hoje em dia tem a vantagem de ser um procedimento eletrónico, uma coisa, se vocês quiserem procurar na internet, que se chama consultalex.gov.pt, onde vocês têm as iniciativas do governo que estão sujeitas à consulta pública e podem ver os resultados dessa consulta pública. E aqui entramos na perversão da transparência. Fomos da Convenção de Aarhus, não foi por acaso, tem a perversão nórdica de transparência. Os nórdicos são muito dados à transparência e às vezes esquecem-se que nós, povo do Sul, um bocadinho mais envelhecidos pela experiência de vida, achamos que a transparência tem que ter alguns limites. Qual é o problema das consultas públicas com transparência, das audições públicas com transparência? É que tudo o que for escrito fica lá. O que significa, dou-vos muitos exemplos da minha prática, eu tenho agentes, operadores económicos, empresas, associações de empresas, que muitas das vezes não participam em consultas públicas, porque não podendo ser as consultas públicas anónimas. Eles não querem dizer o que pensam. Isto é o peso do catolicismo e da história cultural e dos complexos judaico-cristãos, ou seja, nós somos convidados a dizer o que pensamos, mas como não somos um povo matriz protestante, não dizemos o que pensamos e acabamos por pensar sem dizer e não participar na consulta. Uma pequena perversão dos excessos de transparência. Depois, é evidente que vocês, se calhar, também têm isto no Brasil, confesso que não tive tempo para ir ver qual era a prática brasileira. Vocês encontram, né, nos resultados destas consultas públicas, muitas vezes, atos de propaganda e de autopromoção e de publicidade. Em Portugal, quando há uma iniciativa legislativa importante, não há nenhum grande escritório de advogados que não vá correr fazer uma pronúncia para mostrar aos seus clientes o tanto que os seus funcionários e os seus consultores sabem sobre aquela matéria. Isso também é um bocadinho perverso, como imagino, não era esse o objetivo da consulta pública. Estou-vos a dizer que as boas intenções, como se diz há muito em português, chão, de boas intenções estão em inferno cheio. Portanto, estes propósitos de transparência às vezes são complicados, porque ao ser tão transparente, acaba por haver participantes que não entram no jogo e que se calhar a opinião era importante. E há outros que entram só no jogo por ações de promoção, de window dressing, de fazer vitrine, de pura e simplesmente estar a parasitar uma iniciativa que não foi construída para aquilo. Isto é a parte patológica. Vamos falar agora de coisas mais positivas. Enfim, o vosso fim de semana está quase a chegar e a vossa curveia vai ser aliviada nestas matérias e vamos falar um bocadinho de negociação, em geral, negociação em contexto jurídico. O professor Blanco Moraes tem pelo menos um pecado contra si, que é ter-me convidado para voltar a descobrir um caminho para a faculdade, passados uns quantos anos, e na altura disse-me, seja lá se quer fazer uma formação pós-licenciatura, pós-graduada, numa área qualquer. E nós devemos sempre, com um bom espírito negocial, testar os limites daquilo que nos propõem. E eu disse, bom, muito bem, acho que uma ideia ótima, e portanto vamos, se concordar, vamos organizar um curso de técnicas de negociação com a jurídica. Eu não sou generosa, como já perceberam, mas as suas primeiras 25 reações devem ter sido,
o fulano endoidou de vez, não há nada a fazer. Porquê? Porque os juristas partem do princípio que sabem fazer tudo, nomeadamente tudo o que tenha a palavra direito associada, não é? Por exemplo, os nossos colegas dos Estados Unidos, do Reino Unido, dos anglo-saxónicos em geral, como sabem, são pessoas muito limitadas, têm sistemas jurídicos muito básicos, não ensinam nada ao mundo, não influenciam nada aos sistemas jurídicos, pertencem a nações com grandes limitações, com pouco papel no mundo, desde os anos 50 do século passado, que têm o ensino de técnicas de negociação nas faculdades de Direito. E há uma, pelo menos, que é particularmente boa e particularmente habilidosa, Harvard, por exemplo, não é? Que tem uma escola só dedicada à negociação, que tem patenteado, que já tem direitos de autor, não se pode copiar sem mais nem menos, um método de negociação e um estudo da negociação, o programa de negociação da Harvard, que basicamente deu nome às coisas, não é? Toda a terminologia que eu vou usar nos próximos minutos, vocês vão ver que vem do lá, está disponível, não inventei nada, nem pretendo, nem posso, mas como são Estados pequeninos, limitados, pouco importantes, fazem isso há 73 anos. Nós aqui, precisamos ver isto lá, há 50 atrás, estamos 2 de pandemia, porque esse curso é presencial. Eu odeio dar aulas remotamente, só mesmo durante o Covid e com voto de protesto, não funciona, e nem curso técnicos de docência não funciona mesmo. E, portanto, começamos a tentar explicar aos juristas essas almas insensíveis que há muita coisa que se pode aprender em termos de técnicas de negociação, e isso também vale, a parte que às vezes é mais difícil, as pessoas dizem, sim, para negociar uma compra e venda, um contrato, sim, está bem, para isso sim. Não, isto também se aplica, não só, obviamente, nas negociações internacionais, entre Estados, ou bilateralmente, ou dentro de uma organização internacional, como evidentemente também se aplica, como vocês vão ver por vários exemplos, no procedimento legislativo, que é aquilo que nos traz cá hoje e que pode ter alguma coisa importante. Qual é o ponto de partida de uma negociação que os nossos colegas da Harvard identificam com muita facilidade, que nós às vezes tendemos a esquecer, precisamente porque temos todo o ensino de que beneficiámos no passado como juristas, foi orientado para a patologia, para encontrar a doença. Como os nossos colegas de medicina, também nós agradecemos, quando entramos num hospital ou num ambulatório, agradecemos que eles identifiquem a doença, que não andem a perder muito tempo à volta, porque isso é capaz de custar tempo, custar dinheiro, fazer conseguir a paciência. O que falha na abordagem dos juristas à negociação é o pressuposto base da negociação. Uma negociação tem que ser bem-sucedida, para acontecer alguma coisa positiva, tem que ser capaz de encontrar valor. Não é? Antes de vocês irem distribuir valor, dividirem as coisas, sendo que se têm 2 negociadores, um vai querer 99% e o outro também, e só há 100%. A única forma de vocês irem corresponder às expectativas dos antagonistas é criarem valor. Eu vejo já umas testas franzidas e vocês dizem, bom, está bem, estamos a negociar, como se negocia em todo o lado, agora, no mundo, graças à inflação, patrões e empregados, onde é que se encontra valor? A pessoa que está em cima da mesa é 100, já está dividido numa lógica capital-trabalho. O que é que eu consigo fazer imaginativo? Porque os trabalhadores e o patronato não são necessariamente estúpidos, não é? Nem o patronato vai dar mais do que aquilo que considera que pode dar ou que deve dar, nem os trabalhadores se vão contentar, ou às vezes contentam-se, não é? Eu agora posso transformar vou-vos dar um exemplo de uma empresa que vocês também se calhar frequentam muito, como eu, a nossa bem amada e odiada empresa de transporte aéreo nacional, está a tentar fazer uma coisa com os tripulantes que é particularmente estúpida. É que eu podia agora, por exemplo, dizer a um trabalhador que o que todas as empresas fazem, que é você não é um mero técnico auxiliar de informática, não, você é o general comandante em chefe do departamento de imaginação informática em direção ao século XXIII. E não lhe vamos pagar mais por isso. Mas você agora passa a ter um título e umas medalhas. Isto nem sempre funciona. Às vezes funciona. O contrário disto é que não funciona. Uma das propostas que está em cima da mesa, e provavelmente justifica uma greve, mas vocês provavelmente não apanham com essa próxima greve da TAP,
é a ideia cretina de desgraduar uma série de cargos dentro da empresa e abolir alguns deles, sendo que eles não são financeiramente representativos, porque é uma lógica de exército, e portanto estamos a falar do topo, e no topo, por mais que ganhem, são só 2 ou 3. Mas é importante para todos os outros olharem para cima e dizerem: eu um dia vou ser general comandante em chefe disto tudo. Percepções. Voltando à negociação de trabalho, dinheiro, o que é que se paga a cada pessoa? Vou dar um exemplo histórico em Portugal, muito inteligente. Foi uma negociação desenvolvida por uma pessoa particularmente dotada e hábil e que resolveu um problema e conseguiu, enfim, safar um governo durante 2 a 3 anos à conta disso. Na maior parte dos Estados, eu converso mais uma vez a minha ignorância, não sei que no Brasil é assim, em parte será, em alguns Estados europeus é radicalmente assim, em Portugal é ainda em parte assim, e já foi mais. Há indexantes, há indicadores de custos que estão indexados ou à inflação. Não é o caso português, que nós temos uma história triste com a inflação, como o Brasil também tem, por exemplo, na Bélgica e em parte em França, os salários são automaticamente aumentados em função da inflação, não há negociação, está na lei, é assim, não é preciso negociar, poupa conflitos. Em Portugal nós não tínhamos bem esse método, chegamos a ter inflações de 35% nos anos 80 e, portanto, um método desses teria rebentado com as finanças do país, mas tínhamos muita coisa indexada ao salário mínimo nacional. O que significava que quando o governo, qualquer governo, ia discutir com os sindicatos e patronatos o salário mínimo nacional, o governo tinha 2 problemas. Os sindicatos e o patronato só estavam a pensar quanto é que aquilo, uns quanto é que iam receber e outros quanto é que iam gastar mais. O governo tinha muitos mais problemas, é que indexado ao salário mínimo nacional estava todo um outro conjunto de prestações sociais e de custos associados. Portanto, aquilo multiplicava o efeito do aumento por 4 ou por 5. Portanto, qualquer ministro que fosse negociar estava com 2 cordas no pescoço e tinha 0 margem para aumentar, ou tinha uma margem tão insignificante de aumento do salário mínimo nacional que era uma não negociação, morria antes de começar. Lembram-se ainda da história do método de Harvard, criar qualquer coisa, criar valor em vez de só distribuir valor. Aqui vocês, como tinham em cima da mesa, não conseguiam distribuir nada. O que é que era preciso fazer? Era preciso cortar a ligação entre o salário mínimo nacional e tudo o que não fosse trabalho. Todos os outros indicadores passaram a chamar-se outra coisa, que em Portugal se chama o indicador ou o índice de apoio social, que vale, por exemplo, para as multas e coimas das infrações rodoviárias, vale para os apoios da segurança social, vale para as sanções da parte que não ganhou um caso perante um tribunal, vai pagar em unidades de conta que estão indexadas este indicador de apoio social, e, portanto, houve alguém inteligente que disse: eu vou desacoplar o salário mínimo nacional de todas as outras coisas que não têm a ver com trabalho. E aí criou uma margem de negociação enorme. O próprio Ministro das Finanças disse: se for assim, o teu envelope de negociação aumenta imenso. E com isso compraram-se 3 anos de paz social, porque o salário mínimo nacional foi aumentado sem provocar o arrastamento de todas as outras matérias que estavam ligadas. Acho que tem um exemplo acabado, como eu vos disse, da diferença entre criação de valor e distribuição de valor. Vocês numa negociação têm que encontrar maneira de distribuírem valor, sob pena de a negociação morrer logo no início. Outra coisa que é importante, às vezes, temos também de ser capazes de ler a outra parte. Há negociações que nunca vão acontecer, porque alguém já tomou a decisão de não negociar. Isso é também uma posição negocial. Muitas vezes é importante identificar se alguém, se a contraparte está ou não em condições de negociar e se quer negociar e, sobretudo, saber se tens alguma maneira de influenciar essa capacidade de negociar ou não negociar. Aquilo que vai estar no subconsciente de qualquer pessoa presente numa negociação é qual é a alternativa à negociação. Eu explico aos nossos colegas de Harvard, eles chamam aquilo o BATNA, a Best Alternative to a Negotiated Agreement, ou seja, qual é a melhor alternativa a alguma coisa que seja negociada.
Se essas campainhas não tocarem nas cabeças do lado, vocês nunca vão conseguir começar uma negociação. Podem atrair, podem mostrar, podem incentivar, mas se a contraparte não estiver consciente de que a alternativa à negociação é pior, não vai haver negociação. Outra coisa muito importante, que normalmente é uma das valas comuns dos processos negociais, é vocês tentarem saber qual é a diferença entre uma posição negocial e um interesse negocial. Atenção, esta é a parte do isto vale para a vida cotidiana, sentimental e afetiva de cada um e vale para as relações entre Estados. É completamente diferente a exteriorização de posições negociais dos interesses negociais. Se quiserem, o interesse negocial é o core, é aquilo que vocês verdadeiramente querem, é aquilo que é importante defenderem. A exteriorização de posição negocial é uma coisa taticista, tem a ver com o desvalorizar da posição negocial da contraparte e o hipervalorizar da vossa posição. Vocês conhecem isto nas coisas simples, não precisamos de ir negociar a compra de automóveis, que são sempre, pelo menos na tradição cultural americana, uma espécie de turning point em relação àquilo que se pode ou não se pode fazer, ou à confiança que nós podemos ou não podemos ter. Por exemplo, os nossos representantes políticos, no célebre slogan que atormentou o Sr. Nixon enquanto candidato à presidência: comprariam um carro, comprariam um automóvel, este senhor. Os americanos querem dizer muita coisa, a época queria dizer muita coisa. É muito importante vocês perceberem se essas posições negociais têm qualquer correspondência com os interesses negociais, com verdadeiramente aquilo que está por trás. Exemplo concreto: numa compra e venda, seja de carros, seja de maçãs, se for no mercado, no campo, nos hipermercados, nós não é suposto irmos negociar com o leitor de código de barras, não é? Nem com a menina da caixa. Mas se formos para o campo, se estiver numa zona rural, provavelmente até em função das quantidades, ou da conversa que fizermos, ou do interesse que mostrarmos, provavelmente vamos conseguir que o preço flutua alguma coisa. É evidente que quem vende vai hipertrofiar o preço e quem compra vai tentar atrofiar o preço. Isso é uma técnica de negociação que está estudada há muitos anos e que se chama ancoragem. Ancoragem de âncora, de lançar uma âncora. Porque o primeiro valor que for atirado para cima da mesa, sobretudo quem está a vender, porque vocês vão perguntar quanto é que custa, é deselegante oferecer uma oferta e o preço não está anunciado. Quanto é que custa? Quem está a vender vai ancorar o preço por cima. Isso condiciona completamente a negociação. Claro que há limites. Se for uma ancoragem tão disparatada que sai dentro do razoável das vossas expectativas, vocês encolhem os ombros e vão-se embora, se houver alternativas. Não se esqueçam que grande parte disto não é para comprar maçãs nem para comprar carros, porque há muita gente a vender maçãs e muita gente a vender carros. O nosso propósito era, a certa altura, irmos intermediando estas técnicas do método de Harvard com exemplos concretos de negociação legislativa. Já vos dei um, vou-vos dar mais alguns. Na negociação legislativa não há muitas alternativas. O governo é aquele, o Parlamento é aquele, o Presidente da República é aquele, vocês não conseguem fugir destes círculos. Ou talvez não. Tínhamos dito que, em matéria de negociação parlamentar, nós europeus só tínhamos a aprender com o Brasil, dada a atomização do sistema partidário. Nós tivemos um crescendo de atomização partidária em Portugal, que nos permite usar também algumas técnicas interessantes. Estas já não são de Harvard, estas são dos grandes matemáticos do pós-Segunda Guerra Mundial, quase todos eles com uma perninha alemã, não é? Nomeadamente estudaram para física subatómica, mas isto hoje é muito mais concreto, por exemplo, na economia, na microeconomia e na análise das nossas decisões enquanto consumidores, enquanto indivíduos, mas estudaram, por exemplo, a teoria dos jogos. Vocês já ouviram falar que é um instrumento analítico de negociação muito importante. E o exemplo mais chão, que toda a gente conhece, de teoria dos jogos, é o dilema do prisioneiro, que por cima tem uma componente jurídica.
2 suspeitos da prática de um crime são engavetados pelas autoridades policiais e, já não sendo possível recorrer a métodos mais francos e abertos de diálogo, estamos à espera que algum deles fale. É evidente que quem falar primeiro fica numa posição negocial muito superior a quem fala a seguir. Isto é o dilema do prisioneiro. O dilema do prisioneiro aplica-se, que nem uma luva, a situações de multipartidarismo, em que alguém precisa, em Portugal, normalmente um partido maioritário, sem ter maioria absoluta, precisa de mais um partido, mais 2 partidos. Quem falar primeiro, ou quem falar em segundo, em terceiro já não dá. O que chegar em terceiro lugar à negociação já não tem nada para poder negociar. Em Portugal, desculpem dar nomes às coisas, vocês não são obrigados a conhecer estes nomes todos. Em Portugal, até ao mês de janeiro do ano passado, quando houve eleições e o Partido Socialista teve uma maioria absoluta, isto era um exemplo de escola, porque bastava o Partido Socialista no governo anterior negociar com um partido mais à esquerda. Não precisava de 2. Isto provocou alguma ciumeira, dor de barriga e outros problemas de natureza psíquica ao Partido Comunista Português, que estava muito habituado a ter uma posição de força, de fazer a ponte em certas negociações. Portanto, o dilema do prisioneiro, exemplo acabado da teoria dos jogos, é aplicável a estas situações de negociação política. Claro, no caso brasileiro, com uma atomização tão extensa, o dilema do prisioneiro vai muito longe, não é? Portanto, tem que se prender muitos partidos, imagino, 4, 5, 6, 7. Não julguem que isso também é uma originalidade brasileira. Por exemplo, para mal dos meus pecados, tenho que conhecer um bocadinho da vida política belga. Desde as autarquias até o governo federal, há mais de 20 anos que há coligações de 6, 7, 8 partidos. Portanto, estas geometrias variáveis são relativamente complexas. Qual é a coisa mais importante que vocês precisam ter numa negociação, seja para a compra da vossa casa, do vosso carro, ou para conseguirem aprovar uma lei que exige uma maioria qualificada no Parlamento, ou seja, estamos acima dos 50%, ou em certas coisas muito complicadas, como em Portugal acontece com a revisão constitucional, 2/3 dos deputados não têm cuidado de função. Vocês precisam ter informação, e vocês precisam de saber, isto é quase de psiquiatria ou de psicologia básica, vocês precisam de saber quais é que são as preocupações da outra parte. Não tem muito a ver com aquilo que as partes dizem, embora a comunicação é uma coisa muito importante, e um dos grandes dramas da negociação de definimentos legislativos é que é uma negociação que muitas das vezes é contaminada pelas declarações públicas, isto é, há estratégias de comunicação que a certa altura podem distorcer e condicionar, e são utilizadas também para distorcer e condicionar a negociação em sala fechada, não é? Ao contrário do que se pensa, que o comum dos cidadãos pensa em Portugal, nenhuma revisão constitucional em Portugal foi negociada no plenário da Assembleia da República por razões óbvias, mas foi fortemente contestada, discutida, criticada no plenário, quanto mais não seja porque aqueles que não participaram na negociação, às vezes os próprios partidos, depois os partidos envolvidos na negociação, depois a criticaram. Portanto, a informação é um elemento fundamental. Vocês têm que saber, voltando ao exemplo do indicador de apoio social, vocês têm que saber, no fundo, qual é o verdadeiro interesse da contraparte. E não há nada a fazer. Nós temos, é uma coisa uma lição de modéstia que serve para a nossa vida cotidiana, mas também serve para estes papéis funcionais em certo direito público. Vocês têm que saber verdadeiramente, voltando ao exemplo dos nossos colegas de medicina e da patologia, onde é que dói. E se aquele sítio que dói corresponde, se aquilo é uma dor reflexa, ou se é mesmo aquele órgão que está com um problema e precisa de ajuda. Se não souberem isso, vocês estão mais ou menos cegos num quarto às escuras a tatear. Podem estar a oferecer coisas, podem estar a fazer propostas que do lado de lá não soam nada de minimamente útil. Para essas coisas sempre existiram, enfim, departamentos técnicos na administração pública, não é? Normalmente como as pessoas possuidoras de gabardines e óculos escuros e essas coisas, não faz parte, mas muitas vezes basta um bocadinho de pesquisa open source para nós sabermos, os nossos interlocutores, o que é que verdadeiramente precisam, o que é que verdadeiramente lhes dói e onde é que lhes dói.
Não é uma coisa muito difícil de fazer. Isso permite identificar as chamadas zonas de acordo. Ou seja, vocês têm que ir aproximando as posições e descobrir para onde é que deve ser começar o acordo. Não vamos começar, como em tudo na vida, isto vale para convidar alguém para tomar um café, como vale para tentar fazer um processo de revisão constitucional. Não vamos começar pelas coisas extremamente difíceis. Vamos seguir o exemplo dos anglo-saxónicos. São almas simples, mas pragmáticas, but grab the low-hanging fruits, ou seja, vamos começar para apanhar a fruta de uma macieira pelos ramos que estão mais baixos e mais fáceis de apanhar. Até porque muitas das vezes o processo de concordar, o processo de obter um acordo, é ele próprio capaz de gerar novos acordos. E, portanto, isso é uma técnica muito básica, muito simples, mas que tem, por exemplo, um nome pomposo. Os diplomatas e os da educação pública gostam muito sempre de dar nomes sofisticados às coisas. Isso é aquilo que se chama, por exemplo, em processo de pacificação, concertação, reconstrução pós-guerra civil, chamadas confidence building measures, ou seja, medidas de criação de confiança entre as partes, que normalmente até há uns dias atrás se matavam alegremente entre elas. Portanto, estas medidas de criação de confiança, estas medidas de procurar aproximar partes, de encontrar uma zona de acordo, ir à procura da low-hanging fruit, valem para tudo na vida. Vocês vão sair daqui com imensas ideias para ocuparem os vossos princípios de noite, ou irem às compras só na criativa nos próximos dias. Vejam que isto aplicado a coisas mais modestas acaba também por conduzir a bons resultados. Não se esqueçam que do lado lá também provavelmente estarão negociadores profissionais. Gente absolutamente capaz de manipular uma negociação. Eu dou-vos um exemplo, se o professor foi suficientemente generoso por me recordar algum passado meu, e às vezes presente. Eu lembro-me sempre de ter um terror absoluto quando alguém entrava numa sala de reuniões e muito modestamente, quase torcendo as mãos, pedia muitas desculpas por estar ali a incomodar aqueles senhores tão sábios, tão conhecedores daquelas matérias, não é? Pedia muitas desculpas, podia só fazer uma proposta. Eu costumava dizer sempre, se algum perito técnico comigo, dizer, cuidado, vem aí, deve ser provavelmente mortífero. Porque isto é uma técnica de manipulação, ou seja, é desvalorizar completamente o que estava por trás daquela proposta que ia ser feita, que era muito estudo, muita análise, muita fundamentação, desvalorizando para nós não nos assustarmos. Porque uma abordagem no sentido contrário, muito arrogante, muito convencida, até psicologicamente faz-nos recuar e desconfiar e não estar disponíveis. Alguém que aparece como um desgraçado numa posição negocial, pois eu estou aqui, não sei. Ou outra coisa muito frequente, vender as concessões que se fazem numa negociação como grandes derrotas, como eu não posso voltar para o meu país depois de ter concordado com isto. O meu chefe vai demitir-me. Vocês pensam, isto é quase anedótico, é quase comédia. Há quem seja muito capaz, e muito eficaz e muito bom a ter este tipo de capacidades negociais. Transpondo isto para a ordem interna portuguesa, eu nem tenho conhecimentos, brasileiro, não tenho conhecimentos para dar nome aos bois, no caso brasileiro, e se der nomes aos bois, no caso português, vocês também não ficam sem saber, mas certeza que vocês conhecem casos, e há pessoas que fizeram brilhantíssimas carreiras negociais e políticas, porque foram capazes, muitas vezes com estas técnicas, de encontrar pontos de contacto e conseguir acordos que nunca ninguém pensava possíveis. Nós temos alguns exemplos recentes em Portugal, na fórmula anterior do governo, não maioria absoluta, de pessoas que, de facto, mostraram ter um talento peculiar para conseguir, à volta de uma mesa com posições improváveis, encontrar pontos de acordo entre orientações políticas muito diversas. Duas técnicas também muito tradicionais, vou misturar técnicas internacionais e técnicas mais lógica da casa, negociações em pacote, um standard muito antigo das negociações internacionais, no âmbito de organizações internacionais. Muitas das vezes, vocês estão disponíveis, enquanto defensores de negociação negocial,
para levarem uns brindes. Isto é o que às vezes nos acontece quando vamos comprar coisas em pacote a uma loja que acabamos por levar 2 ou 3 porcarias que não nos interessam rigorosamente nada, mas porque há um objeto principal que é aquele que faz o nosso intent e que nós queremos. O package deal, a negociação em pacote, vive muito disso. Quem estiver a presidir a reunião e for capaz de encontrar um pacote negocial que agrada a uns e agrada a outros, no sentido de não provocar, uma repulsa, uma rejeição, só porque agarrado um determinado elemento vem outro. Nós sabemos que uma das partes que um dos Estados não gosta, mas sabemos, em princípio, ele está disponível para aceitar isto, porque 90% lhe é agradável, 10% ele pode esquecer. Vejam que isto é difícil de fazer bilateralmente. Imaginem o que é fazer isto na União Europeia a 27, na NATO a 30 ou em quase 200 na União Europeia, desculpem, na Assembleia Geral das Nações Unidas, num contexto desses, nas vezes em que na Assembleia Geral pivotam convenções internacionais. Estas lógicas são particularmente importantes, sobretudo se vocês marcarem limites para a negociação, que às vezes são muito diferentes na ordem jurídica interna. Vou-vos dar um exemplo, vocês também têm no Brasil, são completamente diferentes da lógica jurídica internacional. Na ordem jurídica interna, por exemplo, negociações orçamentais, são coisas que facilmente, o Orçamento de Estado, são coisas que facilmente podem escalar. Vocês, do lado das finanças, têm um envelope deste tamanho. Vão dar uma fatia a este partido, vão dar outra fatia àquele, a certa altura o envelope está reduzido a 0. O problema é que cada vez que vocês dão uma fatia, isto é como darmos biscoitos aos nossos cães, não é? Quem já comeu um vai querer comer outro. As lógicas de negociação interna orçamental em qualquer orçamento, numa empresa, num Estado, numa organização internacional, são perigosíssimas, porque é difícil pôr um fim àquilo. Par contra, no direito internacional, uma tradição muito antiga que visa limitar estas tentações. Vocês já ouviram muitas vezes, nothing is agreed until everything is agreed, or all is agreed. Ou seja, não há um fim da negociação enquanto à volta da mesa não estivermos todos contentes. Qual é o problema disto? Pode atrasar o fim. Mas quem estiver a presidir os trabalhos tem que ter a capacidade, tem que ter aquele killing instinct, matar o tempo, fazer parar o tempo naquele momento em que há um acordo possível à volta da mesa. E vejam que isto evita o escalar de reivindicações para lá daquilo que seja possível e imaginável. Deixem-me só referir, o Sr. Professor é generoso, mas quer respeitar o horário, portanto vamos tentar só concluir isto com um tema importante, para vocês perceberem, fazemos aqui um bocadinho mais de terrorismo jurídico. Nós andámos à procura de normas, de práticas, de costumes, essas coisas que já não existem nas nações de direito positivo, mas elas existem. Por exemplo, procedimento legislativo puro e duro, as relações entre o governo, depois de um determinado diploma estar aprovado em Conselho de Ministros, e o momento em que o Sr. Presidente da República generosamente decide promulgá-lo e depois enviá-lo para o Diário da República. Lendo a Constituição, a nossa, a vossa, nada se passa. O que se passa no Brasil não se passa, mas em Portugal ouvi dizer que não são infrequentes as situações em que a Presidência da República, através da Casa Civil, e o Governo, através da Presidência do Conselho de Ministros, perseguem ainda umas negociações que não estão previstas na Constituição. Logo, como se diria nos canais de televisão 24/7, são inconstitucionais. Não é bem isso. Porque a consequência normal de uma não negociação nestas matérias, se calhar era o Presidente da República, qualquer que ele fosse, vetar mais vezes o diploma, admitindo que o diploma tinha alguma razão de ser, e portanto o Governo o produziu porque havia uma necessidade social, política e económica a atender, portanto esta negociação pode ser globalmente útil. Esta negociação não está regulada juridicamente. Não quer dizer que não exista. É uma coisa fantástica, porque é assim uma espécie de wrestling americano, no rules, não é? O que joga muito com informação.
Porquê? Do lado do governo, o bluff da Presidência da República, vejam lá se alteram isto, porque senão a consequência pode ser veto ou pedido de fiscalização do Tribunal Constitucional, e do lado do governo, jogar com a informação, jogar com o bluff, bom, eles não vão fazer isso, não é? Isto é um duelo ao pôr do sol que implica nervos de aço, não é? Como dizia o engenheiro Guterres, mas que conduz a soluções muitas vezes criativas e que acaba por haver um aperfeiçoamento. Claro, imaginam, não consigo provar isto, não há documentação, não há uma espécie de Diário da República off dê nota destes procedimentos, mas dá-vos um bom exemplo de como muitas das vezes estas zonas mais obscuras do direito e do procedimento legislativo não estão reguladas expressamente, não estão também muito estudadas, há algum pudor em abordar estas matérias. Muitas delas começarão a aparecer agora nos livros de memórias de ex-governantes, atuais governantes, quando eles as fizerem, para sabermos como é que estas coisas têm ocorrido. Acabam por ser situações que merecem alguma atenção simpática. Eu queria deixar só um exemplo concreto de matéria para vocês poderem estudar, porque está toda documentada. Se forem ao site da Assembleia da República Portuguesa e procurarem Lei da Paridade, é um exemplo de escola de uma negociação que existiu no governo, depois existiu na Assembleia da República, e que a Lei da Paridade, no fundo, correspondia a um propósito civilizacionalmente elevado e sofisticado, estabelecer na administração pública e também nas administrações das empresas privadas uma paridade entre os dois géneros. Evidentemente que logo dentro do governo a boa vontade à volta do tema se esgotou. Havia uns que achavam que era para fazer já e para toda a gente, outros que achavam não vamos já fazer isso para as empresas públicas e para o setor público. Depois, evidentemente, ganhou uma média viatomista, como é normal, ou seja, vamos fazer para as empresas cotadas em bolsa, que são um universo muito produzido em Portugal, e com um prazo de aplicação. Isto é outra técnica, e aqui muitas vocês também conhecem, a técnica jurídica, que corresponde a adiar os problemas. Quando nós não conseguimos encontrar uma solução concreta, temos sempre aquilo que os ingleses mais fantásticos chamam sunset clause. Ou como se diz em italiano, domani, amanhã, depois faremos qualquer coisa. Ou seja, empurrar, mas é bom para quem está preocupado com aquilo, depois tem lá um artigo, mas bom, está aqui um artigo a dizer que daqui a 3 ou 4 anos o Governo, a Assembleia da República ou a Comissão Europeia, em Bruxelas a coisa é pior, a Comissão Europeia fará até 2030 um estudo que apresentará até 2032 e que será discutido até 2033, pois evidentemente quando se põe isto em cima da mesa os exaltados 2033 não, 2031, mas, bom, 2031, mas acaba aqui a negociação, meus caros, acaba aqui a negociação e acaba aqui a nossa conversa.